Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O pastor mandou um Deus abençoe. Não deu para vir dessa vez, mas quem sabe da outra vez ele pode estar aqui. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Nós estamos aqui na casa do irmão Edivaldo, mas a irmã Rosana, a sua filha Ana Cecília. Meu Deus, nós estamos aqui para estar em companheirismo com a palavra. Meu Deus, porque a palavra do Senhor é tudo para nós. E Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta hora tão sublime graça, pela presença do Senhor em primeiro lugar. Como é bom, Pai, saber que o Senhor está aqui. Como é maravilhoso, Pai Santo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor não está numa sepultura, o Senhor não está pregado numa cruz. O Senhor está vivo dentro do nosso coração. O Senhor é a nossa vida, a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa felicidade. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, é tudo para nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Continua nos abençoando, nos ajudando. Meu Deus, nós dependemos do Senhor para que nós venhamos ter uma ceia abençoada, meu Deus, pelo Senhor. Ajuda nós, as nossas vidas estão nas tuas mãos. A vida dessa família, dos meus irmãos, está nas mãos do Senhor, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe do que eles precisam, do que eles necessitam, porque o Senhor é o Pai que supre todas as necessidades. E teus filhos, Pai, não tem falta de nada, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado por tudo, Pai Santo. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós somos muito gratos ao Senhor, meu Pai, por o Senhor ter dado nós a salvação antes da fundação do mundo. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu Deus, antes da fundação do mundo. Meu Deus, o Senhor tem preparado nós para crer nesta verdade que é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Nós oramos, ó Pai, entregando este culto nas mãos do Senhor, Pai Santo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível. Nada temer. Graças a Deus. Olha, Colossenses 3, a partir do versículo 16. Amém? Amém. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizer por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando para Ele graças a Deus Pai. Agora, Colossenses 4, a partir do versículo 2.
Perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabais como vos convém responder a cada um. Amém? Amém. Glórias a Deus. Nós vamos meditar nessa mensagem aqui. O rei rejeitado. E Deus, ele é maravilhoso. No parágrafo 48 dessa mensagem está escrito assim: e essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus que um homem governe o outro. Deus governa o homem. Deus é o nosso governante e o nosso rei. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui no parágrafo 116 da mesma mensagem, Deus ainda tem um Davi em algum lugar que conhece que significa libertar uma das ovelhas de Deus. Pelo poder de Deus, ele ainda tem conhecimento de causa. Ele havia confiado, ele não conhecia nada quanto a armadura de Saul. Tampouco ele queria parte disso. Ele não queria nenhuma de suas denominações. Ele não queria a velha armadura sobre ele. Ele disse: não sei nada a respeito dela, mas deixa-me ir no poder que conheço. Ele havia alimentado as ovelhas de seu pai. Ele havia cuidado dos pastos. Ele havia lhe dado um tipo correto de alimento, e elas viveram e prosperaram. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Amém. o homem viverá. Amém. O verdadeiro pastor as alimenta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E se o inimigo agarrar uma com doença, ele conhece o poder de Deus. Davi, ele conhecia o poder de Deus. Amém. Amém. E hoje, quando Davi foi enviado de seu pai para levar ali o alimento para seus irmãos que estavam em guerra contra os filisteus, e Davi viu aqueles soldados assim, recuados, tímidos, com medo, por causa de Golias. E ele estava vendo que aquele homem estava afligindo o exército do Deus vivo. E ele viu aquilo, observou aquilo, e aqueles homens com medo, mas Davi, ele quis encarar aquele Golias. E tem hora, irmão, que nós temos que encarar este Golias. Verdade. Nós temos que saber em que nós estamos firmados. Amém. Porque Davi sabia em que ele estava firmado. Amém. Verdade. Então deixa eu ir enfrentar aquele filisteu, aquele incircunciso, Verdade. aquele que fala que você é fraco, aquele que fala que você não é vencedor. Mas o Deus dentro de você sabe que você é vencedor, é Amém. mais do que vencedor. Amém. Porque Jesus Cristo já nos deu a vitória através de Cristo Jesus. Amém. E nós temos que saber em que nós estamos seguros. Porque na hora que vier a tempestade, você tem Deus para passar por cima daquela É tempestade. verdade. Amém. Você não tem que encarar aquela tempestade, não. Você atravessa por cima dela, porque o Deus que está com você, ele atravessa você. Então, Amém.
Saul quis armar Davi para poder enfrentar aquele filisteu. E ele colocou aquela armadura de Saul e colocou aquele capacete, aquelas coisas, mas ele não conseguiu nem sair do lugar. Aquela coisa eclesiástica, aquele capacete de Saul, aquelas vestes eclesiásticas, tirou aquelas espadas, tirou tudo. Ele não confiou naquilo, ele estava confiado em Deus. Aquilo só ia atrapalhar ele, e aquilo só atrapalha. E aí ele foi liberado para lutar com aquele incircunciso. E ele atravessou o vale. E quando ele atravessou o vale, ele pegou 5 pedrinhas. 5 pedrinhas foi o suficiente para que ele pudesse colocar no alforje e atravessar para encontrar com Golias. E aquelas pedrinhas, irmão, é as 5 letras do nome de Jesus. E ele só precisou de uma letra para que aquele incircunciso caísse por terra. Glória a Deus. Ele não precisou de usar as 5 pedras, foi uma pedra só, porque ele estava ungido com o Espírito Santo. E o único lugar que estava aberto, o único lugar que estava exposto, foi justamente na direção ali na testa de Saul, o único lugar que aquela pedrinha pôde acertar. Glória a Deus. Mas aquele homem, ele humilhou Davi. Você vem comigo, vem com pau ou com pedra. Ele não tinha nada na mão, a não ser aquela funda. E ele foi e criticou, e que dava aquela carne ali, que aquilo ali era fácil para ele derrotar. Mas hoje mesmo Deus te dará sua carne para as aves. Foi hoje mesmo, naquela hora, Davi foi, encarou aquele incircunciso. É verdade. Falou, quem é o diabo? Quem é o diabo? Às vezes a enfermidade vem para ver se você acomoda no canto. Aí se você acomodar, se o diabo conseguir colocar você, encostar você no canto, você está derrotado. Não deixa o diabo te colocar no canto. É verdade. Não deixa. Não deixa. Não deixa ele te encostar no canto. Porque se ele te encostar, você está derrotado. Mas você tem a palavra de Deus. Amém. Você Glória tem a a Deus. espada. Esta aqui é a espada de Deus. E Amém. nós vamos lutar contra Satanás com essa espada aqui, que é a palavra de Deus. Graças Não a é aquela coisa material, aquela lança de ferro. Não, você tem a palavra. A palavra de Deus é a espada. Amém. E é com esta espada aqui, com a mensagem revelada da hora, é que nós derrotamos Satanás. Amém. É qualquer tipo Amém. de enfermidade, é qualquer inimigo que vier contra a noiva, contra o Filho de Deus. Nós temos aqui esta espada para ir contra Satanás, porque essa palavra aqui é a verdade. Amém. Essa palavra aqui é luz. E esta luz aqui que defendeu Israel quando ele estava ali para atravessar o Mar Vermelho, esta luz, essa coluna de fogo, esta coluna de Achei que era fogo, vizinho que ela pôde defender Israel. Ela colocou-se entre o exército de Faraó e os filhos, e a favor ali de Israel. Ela colocou ali foi escuridão para o exército para o exército que vinha contra Israel. Ali foi escuridão, e ali era luz para os filhos de Deus. Amém. Mas eles não pôde ver ali, aquele exército de Faraó não pôde ver, enxergar, eles não pôde dar um passo, porque esta luz, que é a palavra de Deus, ela cega os incrédulos. É verdade. Amém. Ela é luz para os filhos de Deus. E hoje nós estamos nesta luz. Esta luz é Jesus Cristo. É esta mensagem revelada, trazida através da voz do sétimo anjo. Nosso Deus já ressuscitou. Nosso Deus não está na sepultura. Esse Deus está dentro de nós. Graças a É Deus. Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá paz, alegria. É Ele que traz as bênçãos dentro daquele lar que não tem bênção. Ele traz saúde, Ele traz paz. Deus é
é a bênção, Deus é a saúde, Deus é a cura. Por que Jesus não pôde estar naquela hora que Lázaro partiu? Porque se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Então foi preciso que Jesus saísse e fosse numa jornada de 4 dias para depois voltar e ressuscitar Lázaro, porque a ressurreição estava ali. Amém. A ressurreição, até a Marta pode falar, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, Marta. Eu sou a ressurreição. Amém. Eu sou a vida. Quem crê terá vida. A Maria, da mesma forma, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição. E a ressurreição está aqui, irmão. Amém. A ressurreição está aqui para te dar vida, para te dar luz, para te dar Glória a Deus. entendimento, para te dar sabedoria. Amém. Sim, sim, nós concordamos. A ressurreição está aqui. Então, vamos mais um pouquinho aqui nessa mensagem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem viverá. Amém. O verdadeiro pastor os alimenta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E se o inimigo agarrar uma com doença, ele conhece o poder de Deus. Veja, o pequeno Davi, de pé ali, disse: aquele rapaz é um guerreiro, desde do seu nascimento. E desde a sua juventude só tem conhecimento de lança e armadura. Ele é bem treinado. Ele é um teólogo e você não conhece nada disso. E ele disse: é verdade, Senhor, não conheço a respeito de seu treinamento teológico, mas tem uma coisa que conheço, que quando o inimigo veio para pegar uma das ovelhas do meu pai, eu fui com o poder de Deus e eu a libertei. Amém. Amém. Glória. Amém. Eu a libertei. Eu fiz que recuperasse a boa saúde. Amém. Eu Amém. o trouxe ao pastor verdejante. Eu trouxe a pastos verdejantes e águas tranquilas novamente. E o Deus que entregou o leão em minhas mãos, e eu o matei quando ele pegou um dos cordeirinhos, e ele permitiu que eu matasse o urso. Assim irá o Deus do céu comigo para matar este filisteu incircunciso. Precisamos da liderança do Espírito Santo. Amém. E o Espírito Santo, ele tem a liberdade de nos liderar. Amém. E nós não queremos outra coisa a não ser a palavra de Amém. Deus. Nós não precisamos do mundo, nós precisamos de Cristo, nós precisamos da palavra de Deus. Nós não precisamos Amém, de nada Jesus. deste Glória a mundo, nós Deus. precisamos de Cristo. Amém. Porque nós temos Cristo, nós temos tudo. Amém. Irmão, não adianta eu querer levar uma coisa, te dar uma coisa, não. Nós temos que ter Cristo. Amém. A irmã, o irmão, ela tem que ter Cristo, nós temos que ter Cristo. Cristo é tudo para nós. E tudo, e todas as coisas que tem no mundo é para os ímpios, é para o filho de Satanás. E nós não queremos nada deste mundo, nós queremos as coisas de Deus, as coisas que são de cima, as coisas que não perecem. Nós queremos as coisas que são lá do alto, não a do mundo. A do mundo perece. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus é eterna. Amém. É com esta palavra que nós vamos contra o inimigo. Amém. Amém. É com esta palavra que nós vamos lutar contra Satanás. Ele venha do jeito que ele quiser, mas ele já está derrotado. Amém. Ele foi derrotado lá no céu. Ele foi derrotado lá na cruz. Ele foi derrotado lá nas profundezas do inferno. Ele perdeu a chave. A chave da casa dele, ele perdeu a chave. A morte. Quem é a morte? Isso aí é uma carruagem para nós atravessar para o outro lado. Nós amamos esta hora, chegar esta hora para nós atravessar para o outro lado, para nós ir para a sexta dimensão, para aquele lugar tranquilo. Quem quer ficar num mundo desgraçado como este, um mundo triste, de aborrecimento, por todo lado só tem tristeza? Mas a nossa alegria é o Espírito Santo. O Espírito Amém. Santo é o Amém. nosso guia. Amém. Como está escrito ali na mensagem ungido dos últimos dias, no parágrafo 100, o Espírito Santo é o nosso pastor, é o nosso Amém. profeta, Amém. é o que está aqui nos preparando para a subida no rápido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não sei como será meus dias, ninguém sabe. Outro dia,
mamãezinha, eu estava deitado em minha cama, e havia adormecido e sonhei que José estava enfermo, porque havia apanhado no colo para orar por ele. E quando acordei, eu estava muito transformado e disse, pois talvez José vai ficar enfermo. Mas aqui só tem uma visão, e aqui ele vai contar sobre a visão, né, sobre ali a sexta dimensão, aquele lugar maravilhoso, né, que Deus falou no nosso coração. E Pai, e o nosso Pai Celestial, Ele quer, irmão, que nós tenhamos uma vida de oração. Amém. Nós temos uma vida assim, que nós viemos ter uma vida de oração, nós tirar tempo para orar, porque a mãe de João Wesley, ela teve 17 filhos. Ela teve 17 filhos e ela tirava tempo para orar ali, 2, 3 horas todos os dias para orar para os filhos. E ela teve um filho que foi aqui um reformador, João Wesley, e usado por Deus. Então a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Aqui nessa mensagem que levantando e tirando Jesus da história, no parágrafo 27, não há algo que se possa fazer, e Arão, talvez um dos únicos da nação que sabia alguns pequenos degraus, subia alguns pequenos degraus, apesar de cansaço que ele estava, e ali cada noite ele orava a Deus, o Deus de Abraão, aquele que ele havia aprendido, que veio a Abraão, que veio a Jó, que veio a Isaac, que veio a Jacó nas horas de angústia. E seguramente, se ele era Deus no dia deles, ele seria Deus nesse dia. E se ele foi Deus nos dias de Moisés, ele é Deus hoje. Amém. Ele somente necessita de ser tirado da história. Verdade. E ser chamado em cena de ação. Porque se você não tirar ele da história, não tem como ele entrar em ação. Verdade. Então ele quer trabalhar através de você, ele quer te usar. Eu posso ver Arão, noite após noite, não importa quão cansado, aquilo provou a sua fé nesse Deus. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas Arão foi o pai de Moisés. Ele sofreu demais da conta, a mãe sofreu demais da conta, e porque eles criam que havia um libertador. E eles estavam esperando o libertador. E eles oravam noite após noite para que Deus pudesse enviar o libertador, porque eles estavam debaixo de uma promessa ali no Egito, que eles iam sair dali e iam para uma terra prometida. E então eles oravam noite após noite, e a mulher perguntava, a esposa de Arão, a mãe de Moisés, perguntava assim, como é que foi o dia lá hoje? Não, aqueles carrascos, ele matou um dos nossos irmãos. Aqueles carrascos, ele açoitou um dos nossos irmãos. E eu estou aqui açoitado porque eles são muito covardes. Então eles oravam para que Deus enviasse o libertador. E Deus ouve a oração. Se você não ora, você não consegue ter resposta. Qual a resposta que você está esperando se você não ora? Se tudo que nós vamos fazer, primeiro, às vezes que nós quer fazer algo para depois lembrar de Deus. Nós quer tomar uma atitude para depois lembrar de Deus. Mas nós temos que colocar a palavra em primeiro lugar, em oração. Deus responde a oração. Amém. Deus está aqui para responder a sua oração. Amém. Se você não ora, como que você vai ter a resposta da sua oração? E a oração é em todo sentido. Em todo sentido. É no trabalho, ao levantar, ao deitar, no caminhar, no alimentar, ir para o santuário. Agora nós vamos ter o culto de ceia. Aqui Deus já tem nos abençoado e Deus está nos abençoando para que nós venhamos ter uma ceia abençoada, lembrar do sacrifício perfeito dele por amor de cada um de nós, que nós venhamos passar aqui na fila da Santa Ceia, preparado por Deus, que Deus esteja na direção, no controle, para que nós venhamos passar aqui para a vida, não para a morte. Amém. Porque Deus é a nossa vida. Nós não podemos tocar no pão e no sangue sem Ele. Nós temos que tocar com Ele. Amém. Ele tem que estar no controle, Ele tem que estar na direção.
Então nós viemos preparando a semana toda para que Deus viesse dar a nós um culto abençoado, e Deus está dando a nós um culto abençoado, Deus está falando ao nosso coração. Nós temos que ter uma vida mais rendida a Ele. Quanto mais nós entramos na presença dele, mais santificados vão ficando. Às vezes as pessoas ficam ali no primeiro átrio e ficam satisfeitas porque conheceu o irmão, conheceu o pastor, conheceu o tempo. Às vezes fica ali no segundo átrio e está muito sossegado, está tudo bom e não passa daquilo, mas nós temos que entrar para dentro da glória de Shekinah. Amém. Nós temos que entrar para dentro ali, no terceiro estágio, ali, entrar na glória de Deus, na glória de Shekinah. Amém. Ali nós temos as nossas próprias experiências com Deus, buscar de Deus, encher-se de Espírito Santo de Deus, ser batizado com o Espírito Santo de Deus, para que ser Deus na direção, no controle de todas as Amém. coisas. Amém, Jesus. Porque Deus quer operar, mas você tem que orar. Amém. Então, ele não importava, ele estava cansado, mas ele orava. Ele estava cansado, ele estava açoitado, mas ele orava. Amém. Aquilo provou sua fé nesse Deus. Porém, hoje, as pessoas, se eles não recebem tudo que pede pela primeira vez que oram, parece que eles pensam que ele está morto. O que nós necessitamos hoje são homens e mulheres de espírito valorosos. De espírito valoroso. Fala a palavra. Fala a palavra. Não. A cura é minha. Amém. A salvação é minha. Amém. A libertação é minha. Amém. Aquela Glória a porta Deus. que está fechada, é Deus que vai abrir ela. Já está Oh, aberta Jesus pela amado. fé de Deus. Pela fé que nós Obrigado, temos em Jesus Cristo. Aquela porta já está aberta. Amém. Obrigado, meu Senhor. Amém. É exercer, irmão. É falar a palavra. Essa palavra está dentro de nós. Amém. Nós não podemos guardar essa palavra, só guardar a palavra, não, ela tem que entrar em ação em nossa vida. Amém. Amém. Ela tem que ser vivificada em nossa vida, vivificada, ela tem que entrar em ação. Amém. Nós temos que dar testemunho e ser uma testemunha de Deus mesmo aqui na terra. Você não vê o mundo que quando ele está aí no espírito de futebol, ele usa a camisa do time dele, ele usa a bandeira do time dele, ele tem a bandeira no seu quarto, e ele tem a bandeira na sua sala, mas às vezes nós nem pegamos a mensagem que é a salvação da nossa vida, que veio aqui para nos preparar para o rapto. Às vezes nós estamos tão desanimados, você não vê como é que eles entram no espírito de adoração aos deuses nesse mundo? Pois nós temos que ser muito mais, nós temos que ser muito felizes, porque nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo, e nós temos que testificar dessa verdade mesmo. Nós não temos que ter medo do concílio aí, mundial aí, e quem vai aí se juntar aí, oh, irmão, as coisas vão apertar mais. Amém. Vai apertar mais. Amém. E nós temos que testificar. Esse espírito denominacional vai vir, vai fazer pressão sobre nós, e você, para saber em que você está firmado. É Se verdade. você for fraco, você passa para o lado deles. Você vai concordar com eles. Você vai dar boas-vindas para ele e vai colocar a palavra do lado de fora. Não. A palavra tem que estar no nosso coração. Amém. Amém, Jesus. Selado, nós temos que estar selado no corpo de Jesus Cristo. Amém. Com esta palavra. Então nós precisamos de homens e mulheres de espírito valorosos. Homens e mulheres que estão determinados a esperar até que eles vejam um Deus que realmente vive. Entra em ação, que não tomarão um não como resposta. Eles estão determinados a ficar com isto. Não. Não. Você vai pela fé que você vai ser abençoado. Amém. Vai, irmão. Glória a Pela Deus. fé. Você consegue aquilo que você quer. Amém. Ah, não, mas se Deus quiser, aquele corpo mole e aquela coisa. Não, vamos falar dessa mensagem aqui, ó, com toda a autoridade. Amém. Vamos falar de Jesus. Ele morreu na cruz, ele nos deu a vida. Ele é a nossa salvação, ele é a nossa cura. Ele deu a vida para nós. Ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo aqui. Amém. Vamos testificar dessa verdade. Quantas vezes nós testificamos das coisas do mundo? Quantas vezes, lá no passado,
e entrava no espírito do mundo, da política, das religiões, do futebol, de tudo deste mundo. Quando entrava, nós estávamos lá no colégio, lá não corria para lá e para cá, entrava naquele espírito, tudo. Agora, o que a mensagem é tudo para nós. A mensagem é o próprio Deus. Vamos falar, não tenha medo de falar, porque se nós envergonhar do nosso Deus aqui, Ele vai envergonhar de nós lá. Nós não podemos envergonhar e de pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Amém. E os sinais seguirão aqueles que creem. Nós cremos, Pai. Nós cremos. Por que às vezes muitas coisas não acontecem? Porque às vezes nós não estamos confiados. Verdade. Mas nós temos que confiar, nós temos que crer. Você vê que Davi não estava confiado nele, ele estava confiado em Deus. Amém. Você acha que Davi foi atrás do leão e do urso com as forças dele? Ele foi com a força de Deus. Ele sabia que quando aquela ovelha estava doente, ele levava ele tinha um mel na alforge e levava aquela ovelha doente ali naquela rocha e passava o mel lá na rocha, aquela ovelha lambia ali, ela era curada. E aqui está aqui a rocha e o mel aqui, ó. Não come se não quer. Verdade, Jesus. Não come se não quer. Amém. A cura está aqui, a Amém. libertação está aqui, a salvação Amém. está aqui. Amém. Se você quer o seu filho, a sua esposa, se você quer o seu vizinho, o seu colega, para vir para a presença dele, está aqui. Amém. Amém, Senhor. Para nós terminar, glórias a Deus, louvado seja Deus. Como poderemos ver Arão nessa noite, fatigadas, as costas sangrando, subindo as escadas outra vez, orando até 2, 3 horas da manhã, e parecia que ele estava falando ao vento. Ali dentro de seu coração judeu estava ardendo uma fé que nenhum vento de dúvida poderia apagar nunca. Esse é o tipo de homens e mulheres que necessitamos que se levante em cena hoje. Se ele não responde nesta noite, ele responderá amanhã à noite. Amém. Se ele não responde neste ano, ele responderá no próximo ano, pois ele é Deus. Ele é Deus. Senão, ó Deus. E nós vemos noite após noite como Arão subia os degrau e Jocobede subia aonde ele estava e dizia: Arão querido, tem estado aqui em cima orando toda noite, por que não diz alguns dos moços onde tu trabalha e os deixa orar por um tempo? Bem, querida, e se por acaso eles não fizerem isso? Se eles não fizerem isso, alguém tem que fazer, alguém tem que orar e fazer contato. Essa é a maneira que cada cristão deveria sentir esta noite. Amém. Esta é a maneira, nós temos que orar. Amém. Nós temos preguiça, tira a preguiça, expulsa a preguiça, expulsa o cansaço. E às vezes nós pegamos a mensagem, aí vem o sono, Senhor, repreende o sono, tem hora para tudo. Agora não é hora de cochilar, não. Eu estou meditando a tua palavra, estou alimentando a minha alma. Me ajuda, tira o cansaço de mim, tira este sono. E às vezes a gente vai por culto, às vezes fica cochilando. O diabo fica colocando peso para que você não consegue captar a mensagem, para você não entrar no espírito da mensagem. Mas repreende isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Repreende. Fala, não, eu quero. Esse aqui é meu alimento, esse aqui é minha vida, Amém. esse aqui é minha salvação, isso aqui é minha cura. A palavra é real, é vida. Amém. A palavra é ressurreição, a palavra é tudo para nós. Amém. Então, essa é a maneira que cada cristão deveria sentir esta noite. Não esperando por algo mais, mas toma diante de nós mesmo e faz contato. E nós temos que fazer contato com Deus. E quando ele estava em oração de concentração profunda, orando com todo o seu coração, ele olhou, parado na esquina, ele arregalou os seus olhos e olhou outra vez, e ali estava parado um anjo com a espada desembainhada. A resposta vem. Glória. Amém. Amém. Então não importa, mano. Se é uma hora, daqui uma hora que Deus vai responder, se é daqui
se é daqui, se é na parte da manhã, se é na parte de meio-dia, só é de tarde, se é no outro dia, continua orando. Amém. E você verás a resposta. A resposta vem. Amém. Quanto tempo esse irmão aqui ficou ali, o Senhor, cadê o libertador? Cadê o libertador? E ele era o pai do libertador. Amém. Ele era o pai do libertador. Então vamos lá. Está terminando. A libertação estava a caminho. E tu trarás um filho ao mundo. E ele será o libertador. Amém. Deus sempre responde a oração. Glória a Deus. Deus sempre responde a oração. Não responde? A congregação diz amém. 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 Se esperamos, então aqui agora ele entra no assunto de Moisés, nós podemos continuar na próxima vez. Aí a gente pode continuar aqui, é muito bom, muito maravilhoso. Quando a gente vai entrando para dentro da mensagem, até uma hora que nós não encontra aqui mais. Nós vamos entrando aqui no Espírito aqui, mesmo o ambiente é tão bom, é tão propício, você vai entrando no Espírito, é como luz da nossa, como luz da aurora, até não chegar ser encontrado aqui mais, encontrado na presença dele. Amém. Vamos continuar em oração. Então, que Deus possa nos abençoar. Dar uma ceia abençoada para nós. Eu creio que a ceia já está abençoada. Amém. O pastor já consagrou, consagrou o pão e o vinho. E nós vamos aqui passar aqui agora com a nossa vitória na mão. Amém. Nós não vamos Amém, passar Jesus. para a morte, nós vamos passar para a vida. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando, ajudando. Eu vou fazer uma oração. Aí, após a oração, aí nós vamos. Você vai trazer a irmã para cá, para ela tomar, ou não vamos levar ela para ela lá? Vamos levar para Vamos ela. levar para ela. Né? Então tá. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, o Senhor, Sim, Pai, Deus. pela vitória que o Senhor tem nos dado. Sim, Muito Deus. obrigado, Senhor, por este culto abençoado. Meu Deus, por Obrigado, esta Senhor, palavra, por esta palavra tão pelo sublime de avivamento, graça. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito Sim, obrigado Jesus. mesmo. Nós amamos esta mensagem, a palavra do Senhor, que é vida, que é salvação, que é cura, que é a libertação. É a palavra que nos prepara para que nós possamos tocar no pão e no vinho, meu Pai, com o Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda nós, continua nos abençoando, nos ajudando. Tudo nós entregamos, deixamos nas mãos do Senhor. Nós te pedimos as tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vou levar para a irmã. Tá, fica à vontade. Deixa eu filmar ela para tomar Pode? ceia. Pode? Não, Pode? daqui. Daí dá? Dá. Se não der, pode entrar lá, viu, irmão? Não tem problema não. Pode pegar o pão. Vou colocar no boca e mastigar. Você também pode.
saciar. O celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vê discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, o peixe pão, é Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sentadão, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vontade perfeita, Senhor, vida do céu, vida, brilho, transbordante. Do lado do Senhor e ele lava o meu. Amém, amém, Jesus. Amém. Oh, nossa, Senhor Jesus. Que você possa encher o teu Espírito Santo, Deus, hoje, Deus, Santo, meu irmão, Espírito Santo, encher o teu Espírito Santo, para que ele possa continuar, meu Pai, meu Deus, ser instrumento nas mãos do Senhor, para a glória do teu santo nome. Assim eu peço a tua bênção em favor dele e em favor de toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, entregando e deixando tudo nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Jesus, em teu nome, glória pela vida dos seus livros, seja conosco, todo feito está em seu coração. Assim o Senhor tem a sua força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.